Oi, pessoal, boa noite. Estamos aqui para mais uma aula da disciplina de trabalho de conclusão de curso 1. Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade à aula da semana passada. Na aula da semana passada, nós trabalhamos os conceitos de pesquisa qualitativa e pesquisa quali-quantitativa, né? E vimos também os conceitos de pesquisa bibliográfica, pesquisa documental, pesquisa-ação, pesquisa de campo e pesquisa participante. Então, hoje, né, com base naquela listagem que eu coloquei no grupo, tá certo? E na sala do Google Classroom, tá certo? Naquela listagem tem o nome de cada aluno, né? E dizendo também a sua abordagem de pesquisa, se é qualitativa ou quali-quantitativa, e também dizendo que a natureza da pesquisa, se é pesquisa bibliográfica ou pesquisa documental, e tem também dizendo os procedimentos metodológicos que vocês vão utilizar, né? A revisão de literatura, a análise documental, né? A elaboração de critérios de análise, tá? Então, por que eu fiz aquela listagem? Porque quando vocês forem elaborar, né, os parágrafos da metodologia, vocês vão ter que definir qual é a abordagem de pesquisa, se é uma pesquisa qualitativa ou quali-quantitativa, qual a natureza da pesquisa, se é pesquisa bibliográfica ou pesquisa documental, e vocês vão ter que dizer também quais são os procedimentos metodológicos que vocês vão utilizar para concluir a pesquisa de vocês, no caso, só no próximo semestre, tá certo? Então, na aula de hoje, nós vamos ver como fazer esses parágrafos da metodologia. Então, eu elaborei dois arquivos, tá certo? Modelo 1 e o modelo 2, tá certo? Esses arquivos, tá? Estão disponíveis tanto no grupo do WhatsApp e também na sala do Google, tá certo? Então, eu vou comentar, tá certo? Esses dois arquivos, tá certo? Então, vamos começar pelo modelo 1, tá certo? Logo em cima, no topo do modelo 1, tá? Eu coloquei a seguinte observação, ó. Conforme mencionado antes, os parágrafos referentes à metodologia devem ser inseridos no final da introdução, tá? Lembrando, ó, no artigo científico, tá certo? Os parágrafos da metodologia, eles vêm no final da introdução. E não há necessidade de você colocar o tópico, metodologia. Eles vêm dentro do texto da introdução como parágrafos corridos, tá? Então, vamos lá. Então, aqui eu coloquei o modelo 1. Então, na metodologia, vocês vão ter que fazer 3 tarefinhas. A primeira tarefa é vocês dizerem qual é a abordagem de pesquisa, se é qualitativa ou se é quali-quantitativa. Então, posso dizer que predominantemente 98% da sala é pesquisa qualitativa, né? Apenas um único aluno é pesquisa quali-quantitativa. Então, vamos lá. Então, no modelo 1, eu coloquei aqui, ó, no primeiro parágrafo. Este trabalho está alicerçado. Vocês podem utilizar outros verbos. Está fundamentado, está sustentado, está ancorado, tá certo? Na abordagem da pesquisa qualitativa. Na ótica de Minayo 2001, tá? A pesquisa qualitativa tá? Então, quando a gente vai dizer que o trabalho está fundamentado na pesquisa qualitativa, é necessário a gente trazer a definição de algum autor, tá certo? Então, aqui, ó, percebam que nesse modelo aqui, tá? Eu optei por trazer uma definição de Minayo, tá certo? E eu coloquei uma citação recuada dela, tá certo? Eu coloquei uma citação recuada, aquelas citações que tem mais de 3 linhas e que por conta disso eu preciso colocar com reco de 4 centímetros à esquerda, tá? Então eu coloquei uma citação de Minayo, tá certo? E nessa citação ela traz a definição do que vem a ser uma pesquisa qualitativa. Aí logo embaixo da citação eu faço um comentário, tá certo? Sobre a citação. Lembra que eu falei para vocês que é sempre necessário comentar as citações
Pronto, aí eu faço um comentário. Ó. Diante dessa acepção, a abordagem qualitativa consiste em um tipo de pesquisa que se dá através das crenças, das formas de pensar, das significações, das subjetividades do sujeito. Nesse tipo de pesquisa, a investigação dos fenômenos sociais acontece através de aspectos que não são demonstrados através de números, mas sim por meio de das ideologias e dos valores dos sujeitos envolvidos. Então, percebam, a primeira tarefa da metodologia é você dizer qual é o tipo, qual a abordagem de pesquisa. É o que eu estou fazendo aqui. Aí eu optei por trazer uma citação, tá certo? Com mais de 4 linhas de Minayo. Logo abaixo, eu fiz o meu comentário da citação dela, ou seja, eu disse a mesma coisa que Minayo está dizendo, mas com as minhas palavras. Eu concluí a primeira tarefa da metodologia. A segunda tarefa da metodologia é você dizer qual a natureza da pesquisa, ou seja, se é uma pesquisa bibliográfica ou se é uma pesquisa documental, no caso da turma de vocês, não é? Aí eu coloquei, ó, no segundo parágrafo, ó, este trabalho também faz parte da pesquisa bibliográfica. Aí, logo em seguida, eu estou trazendo uma definição de Gil, Antônio Carlos Gil. Aí eu coloco, Gil 2002 conceitua a pesquisa bibliográfica como... Aí, mais uma vez, eu coloquei o quê? Eu coloquei uma citação recuada, né? Aquelas citações com mais de 4 linhas, que você tem que colocar com recuo de 4 centímetros à esquerda. E logo abaixo, eu coloquei... Tá? Um comentário, eu coloquei, ó, desse modo, a pesquisa bibliográfica pode ser conceituada como um tipo de investigação que se dá através de textos e materiais bibliográficos já publicados. Ou seja, esse tipo de pesquisa acontece mediante o acesso a pesquisas já publicadas. Percebam que aqui eu estou fazendo um comentário da fala de Gil, que está logo acima, da citação de Gil, tá? Então, terminei a segunda tarefa da pesquisa. Aí, ó, o terceiro parágrafo da pesquisa eu coloquei assim. O terceiro parágrafo da metodologia, ele tem a função de você dizer quais são os procedimentos metodológicos. Aí eu coloquei, ó, em função dos objetivos estabelecidos, adotamos como procedimento metodológico a revisão de literatura, através do qual tivemos acessos a referenciais teóricos correlatos à temática em questão neste estudo. Tá? Então, percebam que o terceiro parágrafo da metodologia, você vai dizer qual é o procedimento que você vai utilizar. No caso, quem faz parte da pesquisa bibliográfica, no caso, você vai utilizar como procedimento metodológico a revisão de literatura. Tá certo? E o que é a revisão de literatura? É quando você vai verificar quais são os materiais que já são publicados sobre o seu tema de pesquisa. Então, você vai focar em quê? Artigos científicos publicados em revista, dissertações de mestrado, tese de doutorado, capítulos de livros, tá? Livros, trabalhos publicados em congressos. E você vai reunir trabalhos, pesquisas que já foram publicadas anteriormente a respeito do seu tema de pesquisa. E, através desse material que já foi publicado, é que você vai construir o seu texto. É uma pesquisa bibliográfica, tá certo? Espero que tenha dado para entender, tá? Então, nesse modelo 1, percebam que ele tem 3 parágrafos. No primeiro parágrafo, eu defino o que é pesquisa qualitativa. No segundo parágrafo, eu defino o que é pesquisa bibliográfica. Tá? E no terceiro parágrafo, eu defino quais são os meus procedimentos metodológicos. Nesse caso, a revisão de literatura. Tá certo? Vamos para o segundo modelo. O modelo 2, tá? Eu fiz o modelo 2 com a questão da pesquisa documental. Mas, enfim, vamos lá. O modelo 2 eu fiz um pouquinho diferente. Lembram que no modelo 1 eu coloquei aquelas citações recuadas com mais de 4 linhas, que você tem que colocar recorde de 4 centímetros à esquerda? Então, no modelo 2 eu fiz um pouquinho diferente, tá certo? No modelo 2, eu fiz com citações indiretas, ou seja, em vez de colocar a citação direta com mais de 4 linhas, eu coloquei a citação indireta, ou seja, eu parafraseei
o que o autor disse, tá certo? Aí percebam. Modelo 2, primeiro parágrafo, a mesma coisa. No primeiro parágrafo da metodologia, eu sempre vou ter que especificar qual é a abordagem de pesquisa, ou seja, eu vou ter que dizer se ela é qualitativa ou quali-quantitativa. Aí eu começo. Ó. Este trabalho está fundamentado, tá? Vocês podem utilizar outros verbos. Ó. Este trabalho, este estudo está fundamentado, está alicerçado, está ancorado, está sustentado na abordagem qualitativa. Ok? Aí eu começo. Ó. Na ótica de Minayo, vírgula. Aí eu começo a fazer uma citação indireta, que são as citações parafraseadas, onde eu digo a mesma coisa que o autor está dizendo, mas com as minhas palavras. Aí eu começo, ó. Primeiro parágrafo. Na ótica de Minayo 2001, a abordagem qualitativa consiste em um tipo de pesquisa na qual a compreensão e o entendimento dos fenômenos sociais se dão através da investigação das crenças, das formas de pensar, das significações dos sujeitos. Nessa perspectiva, esse tipo de pesquisa é direcionado a compreender os significados e os aspectos subjetivos das pessoas. Pronto. Eu fiz a primeira tarefa da metodologia, que é dizer que o meu trabalho está fundamentado na pesquisa qualitativa e também dizer o que é pesquisa qualitativa. Tá certo? Vamos para o segundo parágrafo. O segundo parágrafo da metodologia tem a função de você especificar qual é a natureza da pesquisa, ou seja, é uma pesquisa bibliográfica ou uma pesquisa documental. Aí, esse daqui eu fiz com a pesquisa documental, tá? Aí eu coloquei, ó. Este trabalho também está ancorado na pesquisa documental. Na visão de Severino, 2007, vírgula, a pesquisa documental se dá através da análise de documentos. Esses documentos podem ser de diversos tipos, tá? Documentos impressos, documentos orais, imagens, etc. Nesse tipo de pesquisa, o foco está em realizar uma análise, uma vez que tais documentos ainda não sofreram um processo de análise. Eu fiz a segunda tarefa da metodologia, que é dizer qual é a natureza da pesquisa. No terceiro parágrafo da metodologia, eu vou ter que especificar o quê? Quais são os meus procedimentos metodológicos. No caso, vamos ler. Em virtude dos objetivos desta pesquisa, utilizaremos como procedimentos metodológicos a revisão de literatura acerca da temática, bem como a análise de documentos, tá certo? E a elaboração de critérios de análise, tá? Eu fiz o meu terceiro parágrafo da metodologia. No caso da pesquisa documental, todos os tipos de pesquisa vão trabalhar com a revisão de literatura, tá certo? Tanto a pesquisa documental como a pesquisa bibliográfica e outros tipos de pesquisa. Você sempre vai ter como procedimento metodológico a revisão de literatura. No caso específico da pesquisa documental, que nós estamos trabalhando aqui nesse segundo modelo, tá? Ela também vai ter como procedimento metodológico a análise de um documento, que no caso de vocês que são da área do direito, vai ser algum documento oficial, como a Constituição, o Código Penal, uma lei, um decreto, tá? Para realizar essa análise, vocês vão ter que estabelecer 2 ou 3 critérios de análise. Ou seja, quando você vai analisar uma lei, tá? Você não vai analisar ela toda e analisar de qualquer forma. Mas não, é necessário que vocês estabeleçam alguns critérios de análise. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Vamos supor que eu vou analisar a Lei de Direitos Autorais, tá certo? Eu não vou analisar a Lei de Direitos Autorais de qualquer forma, não. Então, o que é que eu quero analisar nessa lei? Então, eu vou eleger 2, 3 ou 4 critérios de análise. E eu vou separar a minha análise. Por exemplo, vamos supor, eu vou analisar a lei de violação de direitos autorais. Aí eu vou verificar nessa lei. Vamos supor, eu quero investigar nessa lei as punições para o plágio, as punições para a pirataria e as punições
para a prática da contrafação. Então, esses três aspectos aí vão ser os meus critérios de análise, tá certo? Então, eu não vou analisar a lei de direitos autorais aleatoriamente, mas eu tenho três critérios de análise, tá certo? Então, quando chegar no próximo tópico, depois dos resultados, tá certo? Eu vou colocar esses três pontos lá, ó. Penalidades para a prática do plágio, penalidades para a prática da pirataria e penalidades para a prática da contrafação. São os meus três critérios de análise. Eu vou colocar esses tópicos, tá certo? E eu vou em busca do que é que a Lei de Direitos Autorais está dizendo sobre esses três tópicos, tá? É isso que é critério de análise. Então, quem vai trabalhar com análise de leis, decretos, vocês vão ter que criar 2, 3 ou 4 critérios de análise. E depois que vocês estabelecerem, decidirem esses critérios de análise, aí vocês vão em busca disso no documento oficial que vocês vão analisar. Tá certo? Espero que tenha dado para entender. Então, tá? Vocês podem optar por um desses dois modelos, tá certo? Vocês podem optar pelo modelo 1, tá certo? Em que eu trouxe a definição dos tipos de pesquisa, tá certo? Como citações recuadas, tá? Aquelas citações com mais de 4 linhas, tá certo? Que você tem que colocar um reco de 4 centímetros à esquerda. Ou então vocês podem optar pelo modelo 2, tá certo? Que são citações indiretas, onde eu já digo, tá, o que o autor está dizendo, mas com as minhas palavras, tá certo? Lembrando mais uma vez, tá? Os 3 parágrafos da metodologia vão ser encaixados, tá certo? No final da introdução, porque o trabalho de vocês é um artigo, tá certo? Um artigo científico. E nos artigos científicos, os parágrafos da metodologia são encaixados dentro da introdução, ou seja, lá no finalzinho da introdução. Tá certo? Então, boa noite a todos, tá? Espero que tenha dado para entender. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato, tá certo? Boa noite a todos.